Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos a essa live Masterclass do Inventário, em que eu vou trazer temas aqui importantíssimos para alavancar sua advocacia, para que você, advogado e você, advogada, fature mais de R$ 100.000 atuando com esse procedimento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Antônio Moreira, sou advogado especialista em inventários e o nosso projeto aqui é ajudar você, advogado e advogada, a faturar mais de R$ 100.000 atuando com esse procedimento por ano, e esse valor no mínimo. Então, para a gente iniciar, qual que é o assunto de hoje da nossa Masterclass do Inventário, é justamente o primeiro tema, o mais importante para você que quer atuar com inventários entender. E qual é esse primeiro tema? O que é o processo de inventário e para que ele serve? Esse tema é para você, advogado, que está iniciando a sua advocacia e ainda não escolheu uma área de atuação. E é também para você, advogado e você, advogada, que já atua com o processo de inventário, mas tem algumas dificuldades que estão impedindo de você faturar no mínimo R$ 100.000 por ano com esse procedimento. Então vamos lá, bora para o tema aí. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar nos comentários aí, para a gente vai respondendo ao longo da live, para que a gente possa aí ajudar você, advogado e advogada. Então, o que é o processo de inventário? O processo de inventário nada mais é do que um procedimento judicial e extrajudicial que se destina a fazer a transmissão do patrimônio deixado pela pessoa falecida para os herdeiros. E isso é importante ressaltar para vocês que nós temos duas formas de executar o inventário, tanto na via judicial como na via extrajudicial. Então, o inventário é esse procedimento, é você arrolar todo o patrimônio deixado pelo autor da herança e depois, posteriormente, numa segunda fase, fazer a partilha efetivamente para os herdeiros. Um outro ponto muito importante aqui que eu gostaria já de ressaltar é que o inventário te dá a possibilidade, você advogado e você advogada, de executar ele na via extrajudicial. E por que isso é importante? Porque te dá a possibilidade de você receber os seus honorários de uma forma muito mais rápida e também de concluir o procedimento de inventário de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Passada essa análise de realização de possibilidade de realizar inventário na via judicial e extrajudicial, é importante que a gente aprofunde um pouco mais sobre esse procedimento. Como eu disse para vocês, o procedimento de inventário é composto de duas fases. Quais são essas duas fases do processo de inventário? A primeira é a fase de arrolamento dos bens deixados pelo autor da herança. E aqui eu gostaria de trocar o termo de dizer de relacionar os bens deixados pelo autor da herança. Isso é a primeira fase. E a segunda fase é a partilha efetiva para os herdeiros desse patrimônio. Qual é o quinhão que cada herdeiro vai receber, conforme prescreve a ordem de vocação hereditária, para que haja possibilidade da divisão desse patrimônio e partilha. Então, duas fases, relação de bens, e a segunda fase é a partilha dos bens. E aí, o que eu gosto de trazer para vocês aqui, para que vocês entendam o procedimento de inventário, é importante também a gente levar isso para o nosso cliente, é explicar para o cliente realmente qual é a função efetiva do inventário e qual é a fase que o inventário vai passar. Justamente você explicar para ele que tem a fase de relacionar os bens e a fase de dividir esses bens de acordo com a vontade dos herdeiros ou de acordo com o partidor judicial, de acordo com a partilha judicial determinada pelo juízo, tá certo? E aí, o que a gente vê? O inventário, então, é um procedimento processual, como eu disse, né? Tanto extrajudicial e judicial, e os herdeiros vão querer de você o quê? Qual é o principal anseio do seu cliente quando ele procura você para fazer o processo de inventário? É um só: a efetivação da partilha. Eles querem a transmissão dos bens deixados pelo autor da herança para eles, herdeiros. E aqui é importante que você, advogado, e você, advogada, você não presta apenas o serviço de inventário. Você traz a transformação, você traz aí a efetivação da sucessão de uma pessoa. Todo aquele trabalho, aquele esforço que uma pessoa teve durante toda a sua vida será transmitida para os herdeiros. Inventário, ele não é um procedimento simples, mas
também ele não é um procedimento difícil. Quando você entende os reais conceitos, quando você entende os princípios de um processo de inventário, você vai ver que ele se torna muito mais célere. E por que eu digo isso? Porque inventário, quando você entende as fases e quando você sabe qual o procedimento que você está adotando, você avança muito o processo de inventário e você consegue concluir ele de uma forma muito mais rápida e efetiva, não dependendo apenas dos impulsos oficiais do judiciário. E aí, sobre a questão do procedimento simples, mas também não é difícil, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Que nós temos que conhecer quais são os ritos do processo de inventário. Na via extrajudicial, nós temos a via administrativa extrajudicial, perante o cartório de notas. É ali que nós vamos realizar o processo de inventário. Agora, na via judicial, nós vamos realizar o processo de inventário de 3 formas. Nós temos o inventário residual ou o inventário comum, como a gente denomina. Nós temos o arrolamento comum e o arrolamento sumário. Então, nós temos essas 3 formas de você executar o processo de inventário. Arrolamento comum, arrolamento sumário ou inventário residual. Qual que é a diferença entre esses 3 procedimentos, ritos processuais do inventário? O inventário residual comum é aquele que vai decorrer de uma forma diferenciada, ou seja, de uma forma muito mais demorada do que os demais ritos. E por que isso? Porque, por exemplo, o rito do arrolamento sumário é quando nós temos acordo entre os herdeiros. Então é importante que você anote isso daí. Acordo entre os herdeiros autoriza você a utilizar o rito do arrolamento sumário. E aqui, quando você utiliza o rito do arrolamento sumário, você leva para o judiciário a informação de que os herdeiros estão de acordo com a partilha dos bens deixados pelo autor de herança e estão levando essa partilha apenas para homologação. Já no rito do arrolamento comum, nós não temos acordo entre os herdeiros, mas os bens não ultrapassam 1.000 salários mínimos, que hoje nós estamos numa média aí de aproximadamente mais de R$1 milhão. Então vamos considerar aí R$1.200.000. Você não vai precisar fazer o inventário pelo rito do procedimento comum ou o inventário residual, mas sim pelo rito do arrolamento comum. Então olha só, 2 formas de você agilizar o processo de inventário. E aí, se você não conseguir fazer nessas 2 formas, arrolamento comum e sumário, é que você vai partir para o inventário residual. E aí você vai seguir todos os trâmites de citação dos herdeiros, avaliação, se houver, prazos para impugnações, e intimação da Fazenda Pública Estadual e demais atos que vão decorrer durante seu procedimento. Aqui, o que eu gostaria de ressaltar para vocês, nós temos que conhecer também as jurisprudências e os temas relacionados ao processo de inventário. Por que eu digo isso? Porque se você adotar o rito do arrolamento, nós sabemos que por previsão do Código de Processo Civil, você não precisa ter a participação da Fazenda Pública Estadual no seu processo de inventário. Por que isso? Por própria disposição no Código de Processo Civil. Ali não vai se discutir sobre o imposto de transmissão causa-morte, que deve ser lançado e discutido pela via administrativa, pela Fazenda Pública Estadual. E aí, o que a gente verifica com essa informação? Opa, então eu não vou discutir imposto no meu processo de inventário, então ele é muito mais célere. Sim, só que essa discussão chegou até o STF e nós temos inclusive um tema que está para ser julgado com relação à necessidade de intimação, a participação da Fazenda Pública Estadual e o cálculo do imposto nos ritos dos arrolamentos. Eu acho que por própria previsão do Código de Processo Civil, isso não vai se efetivar, mas nós temos que prestar atenção nesse julgado para que veja se não vai influenciar no nosso processo de inventário. E quando você explica para o seu cliente que o procedimento de inventário vai se dar nessas formas e de acordo com esses procedimentos, você vai atender os anseios do seu cliente, inclusive vai te economizar trabalho e atendimento e transmissão de informações para o seu cliente, porque você já prestou as principais informações que ele precisa saber sobre o procedimento de inventário. Ele vai saber quando você vai entrar em contato com ele para
por exemplo, aí, dar alguma notícia sobre o processo de inventário. Eles sabem qual fase que está o processo de inventário. Eles sabem se está na fase de relação dos bens ou se a gente já adentrou na parte efetiva da partilha, que é com a apresentação do esboço de partilha no inventário residual ou com a apresentação da partilha para homologação no rito do arrolamento sumário. Então, fica dessa forma o entendimento que nós temos que transmitir para os nossos clientes com relação ao procedimento, o rito do inventário. Eu trouxe mais alguns temas, né, para a gente trabalhar aqui. Dentre eles, vários temas que são importantíssimos para a advocacia. Eu já falei porque você, advogado e advogada, tem que saber para que serve o inventário, justamente para orientar o seu cliente, qual o caminho que ele deve seguir, qual o caminho que você vai seguir com o processo dele e qual o embasamento que você está utilizando para fazer isso que você está executando no processo de inventário. Um cliente bem informado é aquele cliente que não vai te trazer trabalho. Por quê? Você está executando o seu trabalho de acordo com aquilo que você informou para ele. Então, é por isso que é importante a informação. Nós vamos ter nessa Masterclass do inventário uma aula específica sobre atendimento ao cliente. Técnicas para você atender o seu cliente de inventário que vai alavancar a sua advocacia. E aqui a gente vê formas também de você fazer o inventário de forma mais rápida, mais célere, para atingir o seu objetivo, que é faturar no mínimo R$100 mil atuando com esse procedimento. Dificuldades para realizar o inventário. Por que esse tema aqui é importante? O inventário ele não é um procedimento difícil, é isso que a gente tem que entender. Por que eu explico isso para vocês? Por exemplo, o autor da herança deixou, por exemplo, bens e um herdeiro, seu filho, o descendente no caso. O que você precisa conhecer de direito material para que você possa efetivar o direito do seu cliente com relação ao processo de inventário? Artigo 1809 do Código Civil, no seu inciso 1º. A sucessão legítima se dará na seguinte ordem aos descendentes, na primeira linha. Ele não deixou outros herdeiros, ou mesmo que deixou os colaterais, eles vêm primeiro, tá? Mesmo que deixou os ascendentes, os descendentes que vão receber. E aí você vai utilizar esse artigo, olha só, um artigo, um inciso do Código Civil para você realizar o seu processo de inventário. Ah, mas eu não tenho pós-graduação, eu não tenho cursos especializados em direito das sucessões. Eu estou mostrando para vocês que vocês conseguem fazer o inventário apenas conhecendo um inciso e um artigo do Código Civil. É aí que você já sabe orientar o seu cliente qual é o direito que ele tem com relação àquela partilha. Para fazer o inventário processualmente falando, aí você vai ter que ter noções do Código de Processo Civil, que também são poucos artigos e dá para você conhecer de uma forma específica aquilo que você precisa para faturar mais de R$100 mil atuando com o inventário. Para evitar demora no processo de inventário, nós temos essas técnicas que eu passei para você. Verificar quando dá propositura do inventário, justamente esses ritos. Se já não é caso de você aplicar, por exemplo, o rito do arrolamento comum, o rito do arrolamento sumário, vejam só que importante. Entenderam? Você efetivamente já levar o rito do procedimento de acordo com aquilo que você quer e não de acordo com o que o judiciário vai determinar para você. Porque você não informando, ele vai ser tratado como um inventário residual e vai seguir todos os ritos previstos no Código de Processo Civil com relação ao inventário comum, tá? Sem aplicação dos ritos dos arrolamentos aqui no caso. Um princípio importante para você, advogado, e você, advogada, que atua com inventários. Esse é o primordial que você tem que conhecer quando você atua com inventários. Qual é esse princípio? É verificar o acordo de vontade entre os herdeiros. Isso é importantíssimo de você conhecer. Por quê? Dependendo dessa informação, você precisa a priori dessa informação. É isso que você precisa. Acordo entre os herdeiros. Há acordo entre os herdeiros? Sim, não. E aí você sabe que rito que você vai aplicar no seu processo de inventário. Não há acordo, mas há possibilidade de acordo? Você também tem mecanismos durante o processo de inventário de
fazer, por exemplo, a conversão do procedimento. Você suspender o processo judicial e terminar o seu procedimento de inventário na via extrajudicial. Isso é totalmente possível. Ou vice-versa. Você está na via extrajudicial, não teve acordo, você vai para a via judicial. Técnicas que importam não só para você, advogado, mas também para o seu cliente. Por que eu explico isso? Você fazendo uma escritura de nomeação de inventariante, por exemplo, conhecendo o direito aplicável, né, ao inventário extrajudicial, que nós temos a resolução que trata desse tema, né, salvo engano, a resolução número 35 de 2007. O que vai ocorrer aqui com essa resolução? Ela que disciplina e explica efetivamente como funciona o inventário na via extrajudicial. Isso que é importante. E aí você conhecendo a aplicabilidade, você fazendo, como eu disse, a escritura pública de nomeação de inventariante, você ali já tem, por exemplo, um início, você trava ali os juros e correções, inclusive a multa sobre o ITCMD. Juros e correção não, porque isso daí depende da data do recolhimento. Essa informação eu passei errado, mas você evita com a escritura de nomeação de inventariante multa sobre o imposto de transmissão causa-mortes. Isso é importante, é isso que nós temos que conhecer. O direito material aplicável ao direito processual e a prática na advocacia com inventários. O que eu trago para vocês aqui são temas que nós temos diariamente no nosso escritório, trabalhando com inventários e realizando, como eu disse para vocês, a transformação na vida das pessoas. Porque é muito duro a perda de um ente querido. E mais duro ainda é você não conseguir a efetivação daquilo que você quer, de acordo com o que determina a lei. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar os nossos clientes e também conseguir o faturamento que nós esperamos na nossa advocacia. Vou passar para vocês outro ponto aqui. Na petição inicial, você vai mencionar o rito que você vai adotar no processo de inventário. Aqui é importantíssima essa informação. Não deixa isso para depois, tá? Você já informa na petição inicial no requerimento de abertura de inventário. E aí, quando a gente parte para conhecer realmente o direito sucessório, conhecer aquilo que a gente precisa para aplicar no nosso processo de inventário, você vai ver que o procedimento ele não é complexo. Para aqueles que entendem que o processo de inventário ele é complexo, ele é demorado, eu expliquei aqui para vocês um artigo para você fazer o seu inventário de direito material. Está aí nas suas mãos, artigo 1829, é basicamente ali que você vai encontrar o princípio, né? Juntamente, conhecendo aí o acordo de vontade entre os herdeiros, e aí você passa para a aplicação do Código de Processo Civil. Qual rito você vai adotar? Basicamente, eu já passei para vocês aqui os ritos que existem. Não tem segredo na aplicação desses ritos. Está lá no Código de Processo Civil. Eu estou transmitindo aqui para vocês. Se tiver acordo entre os herdeiros, arrolamento sumário, independente do valor dos bens, tá? Valor de bens, nós temos limitação apenas com relação ao arrolamento comum, tá certo? Esse é o ponto importante. Então, para quem tem essa objeção, né, de prazos, inclusive prazos, tá? Quando você conclui o inventário mais rápido, a oportunidade de dinheiro mais rápido no seu bolso e também de mais um inventário entrando no seu escritório. Isso daí é público notório. Não tenham dúvidas que o cliente vai indicar você, porque o inventário foi concluído de uma forma muito rápida e satisfez as vontades dele. Tá? Agora, quando também você depender do judiciário, acaso que nós dependemos da ação do judiciário, e aí nós temos que explicar para os nossos clientes, porque muitas das vezes eles não entendem por que o inventário dele está demorando e já teve um inventário naquela mesma vara e tramitou um pouco mais rápido. E aqui que eu falo para vocês, não é culpa do advogado, acaso que realmente o judiciário demora para efetivar uma medida, um despacho, por exemplo, aí eu colocar concluso para a sentença, por exemplo, da partilha. Mas geralmente quando a gente chega na fase da partilha, esse esboço, essa partilha, ela é homologada ou ela é aí decidida de uma forma mais rápida. Por quê? A intenção do judiciário é realmente concluir esse procedimento, tá certo? Então, o que a gente pode
trazer de valioso. Eu estou olhando para baixo aqui que eu tenho meu slide aqui que eu trouxe para vocês, para trazer o máximo de informação compilada, né, num material específico, compilado no material que vocês já podem sair daqui e começar a aplicar, né? Que nós falamos das fases do inventário, o que é, para que serve, né? Nós falamos dos ritos também do inventário, isso é importantíssimo você conhecer. E as informações que ficam desse procedimento é justamente isso, tá? Princípios aí que nós verificamos na prática, que é verificar o acordo entre os herdeiros, informação na petição de requerimento de abertura de inventário sobre o rito que você vai adotar. Se não tiver acordo sem problema, você faz isso em momento posterior. Então há sim a possibilidade de você fazer isso. E a transformação que você gera com o processo de inventário. Vocês não têm noção, para quem não atua ainda, quando você efetiva o direito do seu cliente, dele conseguir, por exemplo, transferir um imóvel do autor da herança para o seu nome, né? Você efetivou aquela sucessão, você protegeu o patrimônio de anos, décadas de trabalho de uma pessoa para os seus herdeiros. Então isso é importante, a transformação que o inventário traz. E aqui vocês advogados e vocês advogados não querem aprender a fazer inventário, isso já é público e notório, mas vocês querem aprender a faturar com o inventário. Isso que é importante, você aprender como se fatura com uma determinada ação, com um determinado procedimento. Porque se você só souber fazer o procedimento e não ter clientes no seu escritório, do que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Então é para isso que nós estamos aqui, para justamente ajudá-los a vocês conseguirem a efetivação do direito do seu cliente e também o faturamento que vocês esperam. Não só aprender a fazer o inventário, mas a faturar com o processo de inventário. E para eliminar as dificuldades com o processo de inventário, foi para isso que eu criei aqui essa Masterclass do inventário, onde nós vamos fazer uma série de lives. Para você que não me segue aqui no perfil do Instagram, eu te convido a me seguir. Para você que já me segue também, peço para você curtir aqui, comentar nessa live. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, comente sobre o processo de inventário para que a gente possa discutir, né, justamente esse processo, esse procedimento, para vocês verem o quão transformador que é quando você, advogado e advogada, realiza o procedimento de uma forma muito mais rápida. Transformação não só para você, mas também para o seu cliente. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, muito importante com relação ao procedimento de inventário, é você entender os conceitos que envolvem o direito das sucessões. O Código Civil, ele predomina, a sua predominância é com relação à autonomia de vontade das pessoas. Isso a gente vê nitidamente quando a gente lê o Código Civil. Nós temos lá contratos, nós temos na questão possessória, nós temos também o próprio direito das sucessões, um testamento. E no nosso ordenamento jurídico, o que predomina é autonomia de vontades. Mas, doutor, você está falando para mim que predomina a autonomia de vontades, que predomina, por exemplo, uma pessoa, a possibilidade dela realizar um testamento? Sim, direito material. Mas na prática não é isso que acontece. A população brasileira, como eu já disse aqui em vários vídeos, não está acostumada a fazer um planejamento sucessório. Eu te convido você aí que está me assistindo a conversar com um familiar seu, dizendo, olha, vamos preparar aqui o seu planejamento sucessório, vamos preparar, por exemplo, aqui um seguro de vida para você beneficiar uma pessoa que você queira, para que não haja aqui o adiantamento da legítima e etc. Vejam o que pode acontecer com uma conversa dessa, né? Você pode ter aí, além de uma resposta negativa, você também ter um comportamento social negativo com relação a esse questionamento, com relação a tentar aplicar o que o Código Civil predomina, que é a autonomia de vontades. E aqui, como eu disse, no Brasil, as pessoas não estão acostumadas a realizar um testamento, uma doação, e mesmo que realizem, é possível se realizar
o procedimento de inventário. Por quê? Nós vamos ter, mesmo que haja o processo, ou um testamento, ou uma doação, você, se estiver bem fora disso, você vai ter que realizar o processo de inventário. E aí, o advogado ele vai ser consultado independentemente disso, porque se houver testamento, ele tem que ser aberto, registrado e cumprido perante o judiciário. Então, vai ter a participação do advogado. Doutor, mas aí como que eu faço? Eu já faço o inventário, eu vou ter que entender também de testamento? Não. O rito para abertura, cumprimento e registro de testamento, ele é um rito muito específico e fácil para você entender quando você faz uma leitura do Código de Processo Civil e tem aí, de acordo com as aberturas que você for realizando, você vai ter na prática do que é o comportamento daquele processo, daquele procedimento, para você conseguir aplicar a sua advocacia. Você vai entendendo as necessidades daquele procedimento, das pessoas, e vai começar a praticar. E a prática, ela é importante na advocacia com inventários, porque há muitas coisas que a gente vai aprendendo, por exemplo, com a jurisprudência. O direito das sucessões, assim como o direito de família, apesar de sofrer pouca alteração desde 2002, né, que nós não temos alteração no Código Civil com relação às sucessões, nós temos jurisprudência vasta e farta, disciplinando várias questões que, inclusive algumas delas, em desconformidade com a leitura a priori do Código Civil. Então vejam aí a importância da prática na advocacia. E aí, o cliente chega no seu escritório com um testamento. Doutor, tem um testamento, meu pai deixou um testamento, por exemplo, minha mãe, minha avó, e aí dispôs, por exemplo, de um imóvel para um irmão meu, então eu abro mão disso, eu não quero ficar com nada. Como que a gente faz? A gente tem que regularizar isso daí, porque isso daí tem que ser regularizado perante o judiciário, o cartório, para se efetivar, porque está vendo aqui pode haver uma antecipação da herança, tá? Pode estar havendo uma doação inoficiosa. Então, tudo isso a gente vai analisar e é no atendimento ao cliente que a gente vai resolver isso. Nas próximas aulas, nós vamos ter um tópico específico para consulta em inventário, que você vai ver na prática como que é o atendimento em inventários. Eu vou passar para você a minha prática, a nossa prática aqui, para que você consiga aplicar também na sua advocacia. Então, mesmo havendo disposição de última vontade, nós teremos um inventário. Vejam, então, a importância desse procedimento de inventário. Quem diz que inventário vai acabar, isso aí está totalmente em desconformidade com a gente vê na realidade, com a gente vê na prática. Outro ponto, holding familiar, planejamento sucessório. Aqui eu vou quebrar uma outra objeção de vocês, que é justamente pensar que eu vou atuar com holding familiar, por exemplo, com planejamento sucessório de fazer holding. Eu convido você a verificar todas as pessoas que te procuraram para fazer inventário, quando você passa para elas os custos de se realizar uma holding familiar. Você tem custos. Se as pessoas não querem dispor de última vontade para economizar imposto lá na frente, quem dirá ter custos mensais aí para manutenção, por exemplo, de uma holding empresarial, por exemplo, uma holding imobiliária. Já pensou? Até mesmo um seguro de vida, né? As pessoas às vezes não fazem essa contribuição porque na cabeça de algumas delas isso não vai ficar para elas, né? Isso é um patrimônio que vai ser recebido por algum herdeiro. Isso a gente sabe também, é um conforto que você vai trazer futuramente para alguém que você deixou. Então vejam só, se nem com isso se dá a devida importância, quem dirá com algo que se tem que fazer manutenções mensais, né? Nós temos lá que transmitir as declarações de imposto de renda, as declarações pessoa física e jurídica, né? E dentre outros vários atos que vai ter que ter a participação, por exemplo, aqui do cartório, das contabilidades, por exemplo, nesse aspecto de registro dessa holding familiar. Então, holding familiar e holding imobiliária não é para qualquer cliente seu que aparece no seu escritório. Isso daí são para clientes que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto,
para conseguir custear as manutenções dessas empresas. E também contando com o apoio de uma contabilidade. Essas pessoas terão que pagar contabilidade. Então, vejam que a dificuldade que é verificada ou encontrada para um cliente seu realizar uma hold familiar, uma hold imobiliária, tá certo? Então, inventário não vai acabar, inventário não é difícil quando você detém as técnicas exatas para você realizar o procedimento. Você não precisa ter uma pós-graduação, uma faculdade para atuar com inventários, faculdade sim de direito, né, mas uma pós-graduação ou um curso de direito das sucessões, você precisa ter um curso focado em inventários, focado em realmente trazer o resultado que você espera, que isso é importante, é a efetivação daquilo que você está trabalhando, tá? Porque ninguém quer aprender a fazer inventário, vocês querem aprender a faturar com inventários e é isso que a gente quer trazer para vocês, advogado e advogada, a faturar mais de R$100 mil por ano atuando com esse procedimento. Pessoal, alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, que é o que é e para que serve o processo de inventário, esse procedimento tão importante para as famílias brasileiras, que é justamente você tratar sobre a sucessão de uma pessoa. Aí se entende como o que denomina aí como se denomina o dicionário, né, que é o ato de suceder a uma pessoa, né, uma sucessão. É isso que a gente vê. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Então, vamos seguindo aqui para o nosso tema de hoje, que é o que é para que serve o inventário. Então, a gente falou aqui de várias questões que estão adstritas à realização do inventário, a entender o inventário. E aqui um ponto que eu quero trazer para vocês também importante. Transmissão de informações para o seu cliente. Levar informação para o seu cliente do rito que você está adotando, como eu disse no início, como funciona o procedimento, porque você vai conseguir trazer mais efetividade para a sua advocacia. O cliente não vai ficar te ligando de momentos em momentos, de hora em hora, para perguntar sobre o processo. Ele vai saber esperar o procedimento andar de acordo com aquilo que você explicou para ele. Então, isso é importante. O cliente seu vai saber que ele está na fase de relacionar os bens e não na fase de partilha. Então, ali você não vai discutir por enquanto, você até pode, mas você não vai discutir, por exemplo, sobre a partilha, sobre o acordo entre os herdeiros. Você até pode fazer isso sim, é até interessante que você faça, porque se não tiver acordo, você pode conseguir o acordo, mas nada impede que você deixe isso para a fase um pouco anterior à efetivação da partilha, a transmitir o esboço de partilha. Para eliminar as dificuldades que você tem com o inventário, aqui vai uma dica importantíssima para você: realizar mais processos de inventário. É isso que vai fazer de você um advogado especialista em inventários, a prática. Porque com a prática na advocacia, você vai verificar que quanto mais processo de inventário você realizar, mais fácil vai ficando a sua advocacia, mas você vai conhecendo do procedimento de uma determinada vara para você conseguir atuar com mais tranquilidade. Para você que ainda não atua com inventário e partilha de bens, quero deixar aqui para você registrado que procure o cartório de notas aí do seu município, procure as fazendas estaduais localizadas também nos seus municípios ou em municípios próximos, para você conversar sobre como é o procedimento do ITCMD, por exemplo, na Secretaria da Fazenda Estadual, você questionar e perguntar como que funciona o procedimento quando eu tenho um rito do arrolamento comum, um arrolamento sumário, para você coletar informações. Isso é importante. E também no cartório extrajudicial, por que eu falo isso? Porque muitas das vezes o advogado chega no cartório extrajudicial e deixa a documentação na mesa do escrevente. E sabe o que vai acontecer muitas vezes? Às vezes está faltando documentos e na correria ele não vai conseguir aí te dar uma análise aprofundada daquilo. Procure agendar com o escrevente que vai fazer a sua escritura para você levar os documentos, para vocês analisarem os documentos, para você, advogado, fazer a escritura pública aí para registro, você incluir as cláusulas necessárias
para a defesa dos seus clientes, você complementar com os documentos indispensáveis para a realização do inventário, você coletar documentos dos cônjuges. Cuidado aqui com documentos de cônjuge, a depender do regime de casamento, a comunicação da herança. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que juntar a anuência, a participação desse cônjuge do herdeiro, esse companheiro do herdeiro, no inventário, a depender do regime de casamento. Vejam a importância de você conhecer também os regimes de casamento. Então, converse com o escrevente, converse com o tabelião. Dependendo da dúvida que você tiver com relação ao inventário, você vai conseguir sanar no próprio cartório extrajudicial. E outro ponto, com relação ao ITCMD, os cartórios eles são responsáveis também solidários pelo recolhimento. Então, eles têm uma atenção muito grande com relação ao cálculo do imposto. Então, é importante aliado que você, advogado e você, advogada, tem na advocacia com inventários, o cartório extrajudicial. Mas, igual eu disse para vocês, cuidado. A escritura pública pode estar pronta, mas pode ter pendências que vai dificultar o registro, por exemplo, dessa escritura no cartório para registro de algum bem. Como, por exemplo, o cartório de imóveis, né? Os imóveis declarados num processo de inventário e partilhados, eles têm que ser levados para registro, averbação no cartório de imóveis. E aqui, o que é importante para a gente entender? Se você fizer uma escritura pública meia boca, vou dizer a palavra, você vai ter problemas para registrar isso, para averbar isso em outros cartórios, tá? Então é importante que você analise juntamente com o escrevente e você faça a escritura pública de inventário, que você analise as cláusulas, se você não fizer, que você analise as cláusulas colocadas lá, não porque o cartório que está fazendo está errado, não é isso, é porque você está defendendo o interesse dos seus clientes, e você precisa passar para o cartorário, passar para o escrevente, quais são os anseios do seu cliente com relação à partilha, o que ele espera com relação à partilha. Isso é o importantíssimo, isso é o primordial. Você entender como que funciona a partilha de bens e levar para ele, você levar para o escrevente o que os seus clientes querem que esteja descrito. Se eles vão fazer uma doação, uma renúncia, por exemplo, uma cessão da herança, olha quantas possibilidades. Então conclui o processo de inventário, o herdeiro fala, nossa, eu vou vender para o meu irmão, eu vou transferir para o meu irmão minha parte, que eu não quero. Depois que concluiu, não tem mais o que fazer, vai ter que fazer uma doação. Ou uma venda aí, que aí vai ter os impostos conforme a depender o ITCMD ou o ITBI. Então, às vezes, essa análise, deixar passar essa análise, pode prejudicar também seu cliente, pode evitar que você atinja o faturamento de R$100 mil por ano atuando com inventários. Outro ponto extremamente importante que que a gente tem que ter na nossa mente atuando com o processo de inventário. O conflito não é um bom negócio. Decisões judiciais em que não há acordo entre os herdeiros pode aí não atender aos herdeiros que não anuíram com a partilha. E você, advogado, outro ponto aqui também. Defenda o interesse do seu cliente, mas sem também penalizar os demais herdeiros. Veja pelo lado social e converse com o seu cliente o que tem que ser feito. Não é você deixar o seu cliente com um bem melhor localizado e os demais com bens em uma distância, por exemplo, às margens de uma rodovia, um imóvel desvalorizado, por exemplo. Não é isso. É você fazer a efetivação da partilha de acordo, atendendo a todos os anseios. Você conversar com o seu cliente, se ele te der abertura, você conversar também com os demais. Você conversar com os demais herdeiros para que vocês façam uma partilha que vai atender a todos os herdeiros, e não só ao seu cliente, sem prejudicar os demais. E isso faz você atingir o faturamento de R$100 mil por ano atuando com esse procedimento de inventário.
Isso é totalmente possível. Você está numa profissão que você, 100 mil reais são um inventário por mês, no mínimo de 10 mil reais de honorários. Você tem 365 dias no ano, 12 meses para você fazer 12 inventários. Eu vou dizer que 10 inventários a 10 mil já dá 100 mil reais. Isso é o mínimo. Tá? Logicamente que nós temos em um único inventário que você consegue faturar 100 mil reais. Isso daí você consegue ver nitidamente quando você vê uma família que tem muito patrimônio. Né? Até mesmo hoje, o mínimo dos patrimônios, no mínimo, 200, 300 mil reais. Então vejam, de honorários aí, 10% de 300 mil reais, 30 mil reais. Tá? E aí tem a possibilidade de você diferenciar a cobrança de honorários também do inventariante, dos demais herdeiros. Isso aí a gente vai deixar para o módulo de cobrança de honorários, para o módulo de atendimento ao cliente. Então, essa é a importância de você conhecer todos esses institutos, né? Boa noite para você que está nos acompanhando. Então é isso. Esses são os principais pontos na advocacia com inventário, na advocacia focada em resultados, né? Que é o quê? Você faturar 100 mil reais por ano atuando com esse procedimento. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, a gente vai deixar um tempinho aqui para você pensar. Para você que tem alguma pergunta, nós estamos à disposição de ajudá-los aí a concluir o seu processo de inventário de uma forma muito mais rápida, tá certo? E que é isso que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ajudar você, advogado, e você, advogado. Doutor, mas você vai ajudar outros advogados a ter o mesmo resultado que você teve? Sim. E sabe por quê? Porque o mercado de inventários ele só cresce. Nós tivemos nos últimos anos mais de 1.200.000 aberturas de sucessão nos últimos 3 anos. 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 nos últimos 3 anos. Estou chutando um pouco mais baixo, mas teve ano de 1.400.000 aberturas de sucessão. Imaginem isso para o mercado de inventários. Fora os inventários que nós tivemos nos anos anteriores. Eu tenho inventários que nós estamos realizando antes, inclusive, da Constituição Federal de 1988. Olha só, não foi aberto inventário. Tá? Houve o falecimento do autor da herança ou da autora da herança. Isso aí veio. Sabe quando os herdeiros vão perceber a necessidade? Quando precisar vender um bem, por exemplo, ou fazer uma transmissão. É aí que vem a necessidade do inventário. E aí, eu também ia falar sobre um ponto. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo lembrar, passar para vocês. Que é importante também com relação a inventários. De inventário que a gente tem antes, né, de 1988. Isso, não, era esse ponto mesmo que eu ia falar. Inventários antigos, né, de mais de 1.200.000 aberturas de sucessão, que vão possibilitar você, logicamente, faturar na sua advocacia. Poucos especialistas em inventário no mercado, você conta nos dedos aí na sua cidade, você conta nos dedos aí quem atua com inventário e partilha de bens, são poucos profissionais que atuam exclusivamente nessa área. Então, nós tivemos todos esses pontos para você, advogado, entender sobre o processo de inventário. E as aberturas de sucessão, você não precisa levar em consideração apenas as aberturas de sucessão deste ano ou do ano passado. Você tem muitos anos para trás, décadas de pessoas que não realizaram inventário, como eu demonstrei para vocês, inventários que nós estamos atuando, antes inclusive da Constituição Federal de 1988. Aí a gente utiliza até o Código Civil de 1916. Então vejam, isso é advocacia na prática, isso é para você faturar mais de 100 mil reais por ano com a advocacia. Resultado totalmente plausível e possível para você que quer atuar, para você que já atua, aplicar técnicas ao seu inventário, aplicar técnicas na sua advocacia, para, além de trazer o cliente para o seu escritório, você dar a efetividade e receber os seus honorários de uma forma muito mais rápida. Esse ponto é o importante, é aqui que mora a grande sacada para o inventário, a grande sacada para o advogado que atua com inventários. E também, pessoal, doutores e doutoras, a importância do procedimento de inventário.
ele é um procedimento dos mais utilizados pela população brasileira. Isso aí nós temos pesquisa, inclusive, que é um dos procedimentos, porque todo mundo tem que passar pelo processo de inventário. Agora lembrei o que eu ia falar. Processo de inventário não é só quando o herdeiro ou o seu cliente deixou bens, não. Processo de inventário também tem que ser realizado em alguns casos, como por exemplo, um inventário que a gente denomina de inventário negativo. Olha só, uma criação da doutrina acatada pela jurisprudência dos tribunais, que é justamente a figura do inventário negativo, uma declaração do juízo dizendo que o herdeiro não deixou nenhum patrimônio. Duas hipóteses que você vai utilizar o inventário negativo. Para você demonstrar perante credores que o autor da herança não deixou nenhum patrimônio e evitar, por exemplo, aí, o ingresso de ações executórias contra os herdeiros. E você vai utilizar quando a viúva ou viúvo quiser casar por regime diverso da separação obrigatória de bens. Enquanto houver bens a dividir, o viúvo ou a viúva não pode fazer o casamento por regime diverso da separação obrigatória. Então, se houve o falecimento, o autor ou a autora da herança, viúvo ou viúva, quer se casar novamente, tem que demonstrar que partilhou os bens. Como que eu demonstro que não tinha bens a dividir? Com o inventário, por exemplo, negativo. Mais uma oportunidade para você. Mas o cliente vai me pagar para fazer? Ele vai ter que fazer o inventário negativo. Ele não tem como fazer o casamento sem realizar o procedimento de inventário negativo, sem ter essa ação declaratória, sem ter uma declaração do juiz que não há bens, então não tem o que se dividir, e aí ele poder realizar o casamento. Vejam, mais uma oportunidade para você. Nós temos aqui inventário. O que eu gostaria também de dizer para vocês? O alvará judicial. Alvará judicial também é uma forma de você fazer a transmissão do patrimônio. Muito mais célere, procedimento rápido. Nós temos também o apoio da Lei 6.858 para você aplicar na sua advocacia, para faturar mais de R$100.000 por ano atuando com inventários. Importante, quando nós queremos o resultado, é o quê? A gente entender os procedimentos e aplicar aquilo que realmente vai trazer efetividade para a nossa advocacia. Aquilo que realmente vai trazer uma agilidade para a gente concluir o nosso processo de inventário. E não esperar, por exemplo, pessoal, e não esperar aí o impulso judicial, não esperar o judiciário para a gente concluir o nosso processo de inventário. A gente dá os impulsos que realmente exige o procedimento. Doutores, doutoras, alguma dúvida sobre o nosso evento de hoje, a Masterclass do Inventário, um conjunto de aulas de evento que nós vamos transmitir para você, que eu vou transmitir para vocês a prática na advocacia para você conseguir faturar mais de R$100.000 por ano atuando com inventários. Com apenas um procedimento de inventário por mês, você já consegue atingir esse objetivo. E esse valor, com inventário, aí você ganhando R$10.000. Falei para vocês que o inventário de 300 mil, você consegue cobrar R$30.000 para fazer esse procedimento. Então, umas áreas mais rentáveis do direito. Inventário, uma área que só cresce, tem poucos profissionais e é uma das mais rentáveis da advocacia, né? Se não, a mais rentável, tá certo? Então é isso que fica para hoje do nosso evento Masterclass do Inventário. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe nos stories, compartilhe essa live com seu colega advogado que ainda não escolheu a área de atuação, para aquele colega seu advogado que está desanimado com a sua advocacia e quer uma área de atuação para realmente conseguir o resultado de faturamento na advocacia de no mínimo R$100.000 por ano atuando com inventário. Mostrei para vocês a possibilidade. Então, curta, compartilhe, comente esse vídeo para que cheguem mais advogados, para que a gente possa ajudar a toda uma advocacia. Então, até mais, pessoal. Fiquem com Deus aí. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Espero tê-los ajudado nessa live. E nos vemos até a próxima live da nossa Masterclass do Inventário. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.